Você ligou para mim e chamou a gente de grupinho. Veja bem. Veja bem. Bom, vamos. Atenção, silêncio. Silêncio aí, pessoal. Peraí. Vamos ouvir o orador. Nós temos aqui uma lista de inscritos, correto? Infelizmente não vai poder acrescentar mais ninguém na lista em função do tempo, mas com certeza entre os inscritos nós temos companheiros que podem discordar de Valdeilson e falar também, né? E depois o nosso companheiro Jairo vai, no final, fazer também aqui um arremate e vai expressar a opinião de vocês, tá ok? Vamos evitar as vaias e assim por diante, porque nós estamos aqui entre amigos, nossos inimigos estão aí fora. Aqui somos amigos, vamos buscar apoio do sindicato e todas as entidades que nos apoiar, a MT e assim por diante, tá ok? Tá beleza assim? Valdeilson, inclusive o seu tempo já estava chegando no limite, a gente pede para você ir concluindo aí sua intervenção. Pois é, essa questão aí dessa divisão, dessa picuinha, sabe quem é que gosta? São os empresários. Sabe quem é que gosta? É a prefeitura que gosta. Sabe quem é que gosta? São aquelas pessoas oportunistas, porque nós sabemos que nós temos uma profissão vulnerável, onde todo mundo entra no carro. Então entra um assessor de vereador, de deputado, se encosta, diz que vai resolver o problema dos taxistas e no final não resolve nada. Eu quero dizer aqui o seguinte... Valdeilson, foi por isso que nós criamos a nossa associação, justamente por isso, que não aguentar mais a entidade de vocês, está compreendendo? Jairo, nós temos taxista aqui que tem 28 anos, por favor. 28 anos de prazo, nós conhecemos muito bem o sistema. Você ligou para mim, me chamou, a ata chamou de grupinho, o senhor chamou de grupinho. Então por isso que nós criamos a nossa entidade. Jairo, você vai fazer uso da palavra no final, porque se você for interromper todo mundo, aí a sessão inviabiliza. Nós estamos com um objetivo claro aqui, recolher sugestões para enviar ao prefeito. Essas divergências de organização é coisa nossa. Vamos tratar em outro momento. Hoje o principal é o que é que vocês vieram aqui, estão perdendo praticamente o dia de trabalho para vir aqui hoje. Perdendo não, está ganhando, mas vai bater no bolso. Então a gente não pode perder tempo aqui. Valdeilson, já concluiu aí? Para encerrar, Everaldo, eu acho o seguinte, existem em Salvador permissionários que têm 5... Existem permissionários aqui em Salvador que têm 5, 10, 15 alvarás. Eu acho que a gente poderia começar a pressionar o prefeito para que ele tem condição, porque todos esses alvarás têm procuração. Concluindo, Valdeilson, o seu tempo já estourou. Para a gente exigir da prefeitura para que esse alvará seja... Porque o cara tem 5 alvarás que não está no nome dele e ele explora. Então, é por aí. Eu acho que a gente tem que ir buscar esses alvarás que estão espalhados por esses permissionários. Muito obrigado. Bom, atenção, por favor, silêncio no recinto. Nós vamos... Foi pedida a palavra aqui também, não tinha pedido antes, né, pelo representante da Associação das Locadoras, certo? Aqui é um ambiente democrático, nós vamos ouvir aqui a todos. Apenas a gente está sendo rigoroso no tempo, porque nós temos um horário para entregar aqui o auditório. Inclusive, daqui para frente, os oradores vão falar 3 minutos, porque senão nós não vamos poder ouvir as pessoas do plenário, queremos garantir as pessoas do plenário. Tá ok assim? Ok. Então nós vamos passar aqui para o nosso companheiro Nelsinho, que passaram o nome dele aqui, mas não tem o nome dele aqui completo na mesa. Nelson Amorim, que é presidente da Associação Locadora, logo depois o Gilberto, logo depois a Marleide, e a gente concede a palavra aos colegas. Companheiro Nelson, com você a palavra, pode usar da tribuna. Vamos ouvir atentamente, companheiros. Bom dia. Eu queria agradecer ao vereador Everaldo, ao vereador Suíca. É o seguinte, eu acho que a associação está certíssima, eu acho que vocês têm que procurar o direito de vocês, eu acho que o motorista deve ser regulamentado, eu não sou contra.
E estou disposto para segunda-feira em diante, se vocês quiserem, por exemplo, vou falar pela minha empresa, sou presidente da Associação das Empresas de Táxi. O táxi segunda-feira, vou regulamentar, vou baixar a diária, agora o motorista vai pegar o carro. O motorista vai pegar o carro, quilometragem marcada, vai pagar por quilometragem, vai pegar o carro 8 horas, vai recolher o carro na empresa 12 horas, ele vai sair 2 horas para trabalhar e recolhe o carro às 6 horas. E aí nós vamos decidir um salário e vamos decidir quilometragem rodada e a manutenção do veículo. Pneu, óleo, caixa de marcha, mas tem que ver a manutenção, tem que ver. O carro será recolhido 6 horas na garagem. Vocês têm que trabalhar como trabalhador 8 horas por dia. O carro não fica mais na mão. Eu estou disposto a fazer isso. Nós vamos dividir, nós vamos sentar e negociar. Vocês só vão trabalhar 8 horas e o carro será recolhido na garagem 6 horas. Eu estou disposto, a segunda-feira, eu vou chamar todos os meus auxiliares e vou fazer isso que estou dizendo aqui, na presença do vereador Suíca e o vereador Suíca Carlos Augusto. Vocês vão trabalhar 8 horas e vão recolher meu carro na garagem 6 horas e eu vou dormir em paz. E eu garanto a vocês que o carro não roda à noite. Ou então nós fazemos 2 turnos, rodará 2 motoristas em cada carro. Isso só roda 6 horas. E vamos trabalhar por quilometragem, vamos fazer uma tabela de preço. Aí se vocês quiserem sentar para negociar, pela minha empresa está aberto. Viu? Obrigado. Muito obrigado, Nelson. Eu gostaria só de pedir mais uma vez a atenção de vocês para a gente não fugir do nosso objetivo. Democracia é o seguinte, você fala o que quer e ouve o que não quer. Então não é democracia. Se a gente vier aqui para ouvir só o que a gente quer, essas falações são expressões das contradições mesmo que existem na categoria. Tem a locadora, tem o permissionário, enfim. Então, mas a gente vai ter que ouvir de maneira mais civilizada. Eu gostaria de lembrar vocês, inclusive, que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal aberto, o canal, quem quiser sintonizar em casa, porque passa hoje, mas vai continuar passando em outros dias. É o canal 61.4. Agora a televisão tem que ser digital, ok? Na TV digital, canal aberto, 61.4, sintoniza. Então a cidade toda está assistindo aqui. Então o que a gente fizer aqui de feio ou de bonito, a cidade está sabendo, tá ok? Então vamos ouvir aqui atentamente. Nós temos mais 2 pessoas aqui. O nosso companheiro Gilberto, que todos vocês já conhecem também. Gilberto foi sindicalista metalúrgico, trouxe essa experiência lá da categoria dele para a outra categoria que ele assumiu e está aqui também junto com a Atas. Vamos conceder a palavra ao nosso amigo Gilberto. Bom dia a todas as pessoas. Primeiro, quero parabenizar o companheiro Jairo por essa iniciativa corajosa. Quero parabenizar o companheiro Everaldo Augusto, que puxou essa sessão, juntamente com o vereador Suíca. Gente, eu gosto de falar o linguajar do taxista, que está na rodoviária, que sai domingo, vem para casa quarta, sai quinta, volta para casa no outro domingo. Esse taxista que eu conheço por demais, que toma banho na rodoviária, o guarda-roupa dele é a mala do carro. Estou mentindo ou falando a verdade? É esse que eu falo com esse taxista. Eu quero primeiro, Everaldo, pedir permissão. Às vezes que eu gaguejo um pouco, às vezes eu me perco, assim, o raciocínio meio curto, posso passar de alguns minutos. Quando o Jairo me procurou para fazer a associação, momento algum eu procurei dificuldade, nem para Jairo, nem para Carlos, nem para você ali. Vamos buscar, gente. Vamos buscar porque eu acho que o sindicato não respeitou vocês, nem acolheu vocês, como não acolhe o nosso proprietário. O sindicato nosso é fantasia, brincadeira. É um sindicato inexpressivo, um sindicato que a diretoria, eu falo aqui de público, a diretoria do sindicato por um todo, devia tomar vergonha, pedir demissão e entregar o sindicato para quem tem coragem para trabalhar para o bem da categoria.
Lamentavelmente, conheci Everaldo Augusto nos sindicatos bancários, fui dos sindicatos metalúrgicos, já conheci Suíca. Aliás, Suíca me conheceu, o menino não tinha nem cabelo branco, Suíca já estava no sindicato com Paulo Anunciação, certo? Conheci a Daniel Almeida no sindicato dos textos, e por aí vai. A minha vida foi desde 79 fazendo sindicato. Não estou rico, não. Porque se eu estivesse rico, eu não estava no meio do trabalhador, meu dia a dia, me sacrificando, e até a minha própria vida, minha própria família. Agora, o que eu não posso deixar é passar em branco, eu ver o trabalhador taxista sofrendo no ferryboat, sofrendo na rodoviária, sofrendo no supermercado, sendo desrespeitado pelo poder público, e ver a Getax dizer, eu não posso fazer nada, que é porque eu não sou polícia, tem que ter poder de polícia. Mas a Getax tem poder de punir o taxista, de até ameaçar, caçar alvará e calçar permissão. Esses poderes têm. Eu não vivo para agradar a Getax, nem para agradar quem quer seja. Eu vivo para agradar a minha pessoa, a minha personalidade, que é extensiva de vocês. Eu fico doente. Dizendo nas reuniões passadas, Jário estava presente, quando a gente foi para a reunião com o secretário de Segurança Pública, a autoridade maior naquele momento, dizer, vamos tomar as providências para inibir o clandestino. Inibir. Estava lá o secretário de Segurança Pública, Coronel Alfredo Castro, estava o delegado Bernardino, Fábio Mota, Fabrício, toda a cúpula, tanto da polícia como da Transalvador, de um modo geral, e disseram para a gente, Carlos estava presente, Camerino, você, Jário, você, e disseram, não, vamos tomar providência, nós vamos tentar acabar não, vamos inibir. E sai Gilberto parecendo um abestalhado, vai para o PROCON, por ser ouvido por doutora Carla, e por doutora Gabriela. E até hoje, o que foi que nós vimos até hoje? Foi o que nós vimos até hoje. Ora, gente, é um desrespeito para a gente, Everaldo, Suíca, é demais. Vocês não sabem quanto dói na gente? Tem uma fila limitada para 5 vagas, tem 3 táxis, chega 2 carros particulares, bota na vaga, meu irmão, aqui é feira de táxi. Toma suas providências. Quando o agente da Transalvador passa, a gente fala e fez, não posso fazer nada. Gente, é descaso com a gente, é descaso. Nós não estamos aguentando não, cara. Nós não estamos aguentando não, Everaldo. Você foi muito feliz quando convocou essa sessão. Eu estou aqui me desabafando porque eu faço o dia a dia dos taxistas. Eu pedi uma fila de táxi para o ponto do EAPI. Tem 4 meses a fila foi implantada, até hoje não pintou a fila de táxi. Para pintar o chão. Que a GESIM é um calo na Getax que não exige, a gente só faz cobrar da gente. Eu, Everaldo, outra coisa, Everaldo. Eu não posso deixar passar em branco que esta casa aqui, esta casa da vereança, dos edis, tem uma comissão de transporte da Câmara. E eu não vejo nenhum vereador da comissão de transporte se pronunciar a favor dos taxistas. Nenhum. Sei que você não é da comissão de transporte, sei que o Suíca não é. Mas cadê a comissão de transporte da Câmara? Que os taxistas não sabem nem quem é, nem quem são. Não é verdade? É outra coisa, Everaldo. Eu hoje estou assim, ó, eu hoje estou tentando ver com a COTAI e o Detran, para que eu consiga no Detran botar um posto do Detran dentro da Getax, para quando a gente for fazer a vistoria, a gente não perca um amanhã. E a Getax tem a obrigação, eu estou falando linguajar do taxista, que a Getax toma vergonha na cara, a Transalvador, quem quer que seja, imponha um ponto de um banco lá dentro, ou então mande para a nossa casa o que nós temos que pagar, para quando for fazer a vistoria, não estar mendigando, pagando no banco, voltando correndo. Companheiro Gilberto, o seu tempo, porque senão não vai dar para os outros falarem. Outra coisa, a gente não pode deixar passar em branco esse desrespeito que imputaram a gente em pleno carnaval. Isso é que taxista estrupou a mulher. Cadê essa mulher estrupada? Quem conduziu ela? Mas a Transalvador deve saber que os poderes públicos constituídos, que a Barra Ondina é mais fiscalizada do que a minha casa, minha cozinha e meu quarto. E cadê essa mulher que não aparece? Quem foi que pegou os 20 contos dela? Mas todo mundo sabe que nos camarotes burgueses, está lá uns 2 cidadãos assim, ou 10, 20, fardados assim,
bem vestido, para conduzir os turistas, às vezes para o hotel, às vezes para os táxis. Companheiro Gilberto, a sua falação está muito boa, eu inclusive lhe agradeço, mas a questão do tempo, senão não vai dar para Carlos falar a plenária me suporta. Eu quero concluir. Então não quero fazer mal do senhor, não, pelo amor de Deus. É só como exemplo. Os camarotes burgueses, tem lá o segurança que pega os turistas, leva para o hotel, leva para os táxis. E a Jetax, ele cobra. E a Jetax tem a obrigação, já que encurralou o taxista carnaval, também devia encurralar os clandestinos, para não passar dos limites. Mas a mulher disse que pegou, deu 20 conto a um suposto lá intermediário. E a pior mentira, os taxistas levaram no Pernambués por 30 conto. Todos nós sabemos que dá um dia para o Pernambués, dá mais de 40. E depois diz que o taxista rouba carnaval e cobrou 30 conto. Então, por isso, o Ministério Público tem que apurar, juntamente com a Polícia Militar, a Polícia Civil, Transalvador, porque nós estamos sofrendo na pele, nós estamos sendo desrespeitados e humilhados. Então, Transalvador, Jetax, Secretaria de Segurança Pública, apresente a gente essa suposta mulher e qual foi o carro que foi filmado nas suas telas. Muito obrigado. Muito obrigado, Gilberto. Muito obrigado, meu amigo Gilberto. Conheço Gilberto desde há mais de 30 anos. Eu era menino, eu sim era menino. Mas não mudou nada, está igualzinho. Combativo como sempre, corajoso. Marleide, agora uma mulher que vai fazer uso da palavra aqui, da família taxista, filha de taxista, e que nos ajudou a convocar aqui também essa sessão especial. Marleide. Bom dia a todos. Eu, primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, porque eu sei que não foi fácil chegar aqui. Que muitas portas foram batidas e algumas não se abriram. Por isso eu quero agradecer a porta que se abriu, a porta que acolheu e que está nos proporcionando essa grande oportunidade. Por isso eu quero saudar a mesa, quero saudar ao vereador Everaldo Augusto, que foi uma pessoa que, assim que foi acionada, que foi solicitada para a gente estar organizando essa audiência, de imediato ele acolheu, abraçou e hoje a gente está vivendo o que eu chamo de grande oportunidade. Quero também agradecer ao vereador Suíca pelo apoio, quero agradecer também essa parceria. Na verdade, eu sempre digo que eu não vou colocar como parceria. Parceria é temporária, gente, ela passa, mas a aliança, ela permanece. E eu quero dizer, Jário, que eu tenho uma aliança com essa associação. Eu tenho uma aliança porque eu tenho propriedade para discutir, lutar pela categoria dos taxistas, porque eu fui filha de taxista. Eu vi, na visão da família, as dificuldades, a exploração que um taxista passa no seu dia a dia. Eu via o meu pai simplesmente entristecido, angustiado, porque ele ficava em um dilema. Ou ele pagava a diária, ou ele pagava o aluguel de casa. Ou ele pagava a diária, ou ele botava comida em casa. Então eu senti na pele, e eu estou falando aqui como uma filha de vocês, como um filho, como uma mãe ou um pai. É a visão que nós temos. Natal, quando eu era pequena, eu pedia a meu pai, eu ficava na expectativa. Foi algo marcante isso. Por isso que eu estou relatando. No Natal, eu sonhei com uma boneca. Mas, infelizmente, o carro do meu pai quebrou. E ele me trouxe uma boneca totalmente diferente daquela que eu pedi. Fiquei muito triste e com raiva dele. Mas hoje eu entendo. Meu pai hoje, ele foi assassinado brutalmente quando estava voltando de uma jornada de trabalho. Meu pai passava 2 a 3 dias, Everaldo, para poder pagar a diária. Ele fazia ponto ali na rodoviária e depois no aeroporto. O nome dele, ele era conhecido pela categoria como humano. Não sei se vocês lembram dele. Trabalhou muito tempo com Rafael, uma locadora, acho que acabou.
Pois é. Que, por sinal, é meu padrinho. É. Enfim. Então, hoje eu me sinto honrada de estar falando aqui diante de vários Manuéis. Vários. Essa luta é minha. E eu quero, assim, com todo respeito de coração, ao vereador Suíca, que é uma pessoa guerreira, lutadora, e eu quero discordar dele com todo respeito, vereador, quando o senhor disse que, sobre a questão das locadoras, eu acho, sobre o não fim das empresas locadoras, eu quero discordar, mas eu sei que é um ponto que nós vamos discutir no processo da luta. Mas é um ponto que tem que ser discutido. Ser discutido, sim. Porque eu enxergo, como família de um taxista, como a raiz da exploração. Então, tem que ser um ponto que tem que ser levantado e discutido. Eu não estou defendendo, vamos findar, mas vamos discutir. Até que ponto que é válido essa relação? Porque nós estamos tratando aqui de seres humanos. Seres humanos. Então, é nessa linha que eu quero estar levantando essa discussão. E eu estou aqui na pegada de Gilberto. Na indignação. Mas como filha de um taxista. Porque eu vi o sofrimento do meu pai. E, em memória dele, é como me coloca à disposição da luta, de levantar a bandeira e ir para as ruas. Por isso eu agradeço a todos. Muito obrigado, nossa companheira Marleide, fez aqui um pronunciamento emocionante. Teve muito marmanjo aí, Durão, que chorou. Eu vi daqui. Muito obrigado aí, Marleide. Agora vamos fazer o seguinte, a última parte aqui da audiência tem uma relação de pessoas do plenário, certo? Nós vamos conceder a palavra, vamos pedir para falar durante 3 minutos, cada um. Tem um microfone ali sem fio que vai até onde está a pessoa, certo? E após isso a gente vai ler aqui o elenco de sugestões que foram feitas. E nós vamos depois passar a palavra para Jário, que Jário é que vai encerrar a sessão, certo? Jário vai estar aqui hoje como um terceiro vereador aqui na mesa. Ele que vai fazer encerrando. A gente pede bastante atenção nessa parte final para a gente não sair daqui sem saber o que a gente discutiu, tá ok? Nós vamos pedir então, nosso companheiro Carlos, depois Carlos Nepomuceno, então Carlos Nepomuceno e depois Carlos da Atas, depois Paulo. A gente vai dando prosseguimento. Vamos lá, Nepomuceno. Bom dia aos senhores da mesa, muito obrigado ao senhor Everaldo Augusto, a todos, o vereador Suíca. Eu pedi para falar primeiro porque os senhores perceberam como eu emocionei com a declaração da senhorita. Continuo emocionado. Sabe por quê? Eu sinto isso na pele. Eu conheço o sofrimento de todos esses. Ele, senhor Nelsinho, que deu de bonzinho, que vai baixar a diária dele, o pensamento dele já estava aqui. Ele baixa a diária, reduz a carga horária do primeiro auxiliar e coloca o segundo. A diária dele é 800, ele baixa para 500, do primeiro auxiliar e cobra 500 do outro auxiliar. Para 1000. É muito engraçado isso. Ele é bonzinho. Viu como ele é bonzinho? Você entendeu? Isso. E em cima dessa manobra de seu Nelson, os outros permissionários vão junto. E só falta seu Nelsinho dizer que nós temos que pegar o carro dele, botar na cabeça para pagar a diária, porque ele vai me cobrar pneu, gasolina, óleo, e eu vou ganhar meu dinheiro, vou botar minha comida em casa como?
minha mulher que está sozinha lá. Muito obrigado, é só isso. Muito obrigado aí, Nepomuceno. Vamos, bota Paulo primeiro e depois você? Paulo, venha, Paulo. Bote Paulo, depois o Carlos fala. Ele está ainda emocionado aí. Paulo, seus 3 minutos. Muito obrigado, aí, Nepomuceno. Bom dia, senhor presidente da mesa, obrigado pelo espaço. Dizem pelas redes sociais, dizem pela imprensa, que quem inventou corrupção no Brasil foi o PT. Como dizem também que concessão de táxi, a permissão para rodar o táxi Salvador, ela é pública e ela não pode ser vendida. No último, se eu não me engano, no Correio da Bahia, na quarta-feira, tem lá, carro Coção, R$140 mil. É pública ou é privada? Isso é pública ou é uma commodities para ganhar dinheiro, para investimento? Se é pública, e se tem denúncias que funcionário público tem concessão de táxi, CPI neles! CPI neles! Quero saber por que funcionário público tem concessão de táxi, não é? Por que não proibir a transferência da permissão de táxi para acabar com essa negociata? Proibir. Você vai rodar até o dia que você morrer. Quando o dia que você morrer, tem que passar para outro. Não ficar negociando. Eu comprei hoje por 140, porque eu sei que daqui a 2 meses vai vir uma Olimpíada aí, eu vou vender o meu por 200 mil. Ou vou vender um apartamento meu ali, que é 140 mil, e está alugado por R$800. Eu vou vender e vou comprar uma placa de táxi que é 140 mil, mas eu vou receber R$100 a diária. Então, se o ano são 365 dias, eu vou receber R$36.500. Tem custo de férias para o cara que está rodando táxi? Não, o cara que está rodando táxi, ele é animal. Ele não precisa tirar férias, não. Ele tem de rodar os 365 direto. Ele precisa cumprir a carga horária de 48 horas semanais? Não, porque ele é um animal. Ele tem de rodar 16 horas por dia. Ele não precisa ir para médico, não. Porque ele tem de morrer dentro do táxi, como muitos morrem aí, na rodoviária Iguatemi. Infarta aí e morre, né? Então, no dia 31/12, eu conduzi um cliente da Vasco da Gama à rodoviária de lá e ia pegar a esposa dele para levar no ferryboat. Simplesmente parei o táxi, ele saiu do carro, pegou a patroa dele com a mala e botou no carro. Automaticamente, o agente da Transalvador canetou-se-me. Eu sem entender nada, porque eu só estou com passageiro de carro, estou aguardando embarcar o outro. Não existe lá uma placa dizendo que é 30 segundos para embarcar ou desembarcar, porque a culpa de ter um estacionamento do lado privativo, que eu também não sei de quem é. Eu não sei de quem é esse estacionamento. Me multou. Eu fui falar com ele, senhor, baixei o vídeo, senhor, eu estou com um parceiro no carro. Sabe o que foi que ele fez? Me deu as costas, meu irmão, nem me ouviu. Só que ele é um funcionário público. Ele tinha de me ouvir. E até me dizer, aí, você está sendo multado por isso e por isso. Ele me deu as costas como resposta. Obrigado aí, pessoal. Muito bem, Paulo. Carlos. Carlos e depois Adnilton. Carlos, depois Adnilton. Depois de Adnilton, Douglas. Vai lá, Carlos. 3 minutos. Bom dia, senhores colegas. Primeiro eu vou agradecer a mesa e vou agradecer a meus colegas taxistas que confiaram na gente, na diretoria da Atas, né? Acreditaram, tiveram certeza. Eu estou emocionado, você me matou. Fala no microfone. Me matou. Bem, primeiro... Carlos, ele tem costume de falar, mas está emocionado. Se você quiser, fala daqui a pouco. Fala daqui a pouco. Daqui a pouco ele fala. Ok. Adnilton, então. Adnilton. Quem é Adnilton? Ali, por favor. Adnilton e depois Douglas. Douglas está aqui, não é isso? Ok. Depois de Douglas, Joseval.
Bom dia, mesa. Bom dia, plenário. Antes de tudo, queria saber a quem interessa o sindicato tem uma caixa preta que ninguém consegue entender o que é que tem naquele sindicato. A quem interessa tem uma Getax que está desestruturada, que está totalmente defasada. Um regulamento de 23 anos. A quem interessa que o auxiliar trabalhe 12, 13, 16 horas por dia. A quem interessa uma locadora. Só uma pergunta, senhor Nelson. O senhor já assinou a carteira ou já conseguiu algum benefício previdenciário para algum dos auxiliares que rodam em sua locadora? Ótimo. Ótimo. Depois o senhor... Pronto. Ok. Continue, Adnilton. Então, é isso que eu estou falando. Nós movimentamos valores extremamente altos nessa cidade. Nós temos mais de 10 mil profissionais na rua. Como é que pode, amanhã, se ele chegar, ou qualquer outro permissionário ou dono de locadora disser, eu não quero que você rode meu carro, a gente está o quê? Desempregado. Quantos de nós aqui trabalhamos a noite inteira? Levante a mão aí, por favor. E está aqui. Por quê? Porque sabe que é necessário, para a gente prestar um serviço de qualidade, só se der condições de serviço de área mais baixa, uma possibilidade de a gente ter um alvará uma vez na vida, uma Getax estruturada, fiscais menos truculentos e arrogantes. É isso que a gente quer, a gente não está pedindo nada demais, está pedindo condição de trabalho. Douglas, seu tempo aí, Douglas, 3 minutos. Joseval, depois Denilson e o último aqui da lista é Carlos. Os ilustres da mesa e dizer que a paz seja com todos. Nosso objetivo aqui é pregar a paz e não a guerra. A gente quer aqui melhorias para a nossa categoria. Agora é preciso um olhar sensibilizado para uma questão. Quais são os rumos que vão se tomar depois dessa audiência? O que acontecerá depois dela? Existe um processo árduo. Por quê? É preciso salientar que a nossa democracia é sufragada por lei. E nós temos aqui um material grande e forte para ser trabalhado. Foi citado que na lei existe uma brecha legal, que é o artigo 4. Por quê? A legislação federal ela não pode ofender a legislação local. O interesse do táxi é interesse da legislação local. Essa legislação é realizada pelo município e o executivo do município junto com seus parlamentares. Então, nessa brecha, justamente vai tocar no que é o táxi auxiliar, que ela vetou. Hoje nós estamos descaracterizados. Vai se tratar o que é e qual o perfil e o caráter da locadora, se ela deve continuar a existir ou não, porque agora ela está correndo sob o crivo de praticamente uma omissão legal, porque foi vetado o artigo 4 que dava a ela a titularidade de exercer a sua atividade. Então, é preciso trabalhar nisso, saber se vai existir um projeto de lei ou uma lei, de que maneira. Eu digo a vocês, a mensagem é, não parem, porque eu não vou parar. Esse trabalho não é árduo, a justiça não é lenta, a justiça respeita paradigmas, respeita procedimentos democráticos. Agora, a democracia é sufragada por uma lei, mas uma lei existe uma tramitação, existem procedimentos que eles, os seus legisladores, não podem passar por cima dela. A gente não quer aqui guerra porque a culpa não é da Getax. Eu, ano passado, sabe o que aconteceu comigo? Por trabalhar de maneira correta e atender os anseios de um cliente, quando eu estava chegando para pegar meu cliente, o ano passado, uma autoridade de trânsito, todo respeito a Genival, ali que eu conheço um pouco, vejo trabalhar, e não puxando aqui saco nenhum, mas percebo que é um rapaz sério, assim como o Melo que está lá dentro, já várias vezes facilitou algumas coisas para mim. Agora, eu lhe digo, eu tive o meu carro simplesmente abordado, sem poder de polícia por parte da categoria. Eu acho que não tem o poder de polícia de mandar o cliente descer do carro. Eu não peguei as duas testemunhas, eles desceram, discutiram até com o preposto. Ele mandou descer, disse, tem uma alegação aqui que você recusou corrida. Eu disse, mas meu amigo, eu não recusei, simplesmente existe 1 milhão de pessoas querendo entrar no meu táxi, e eu digo, eu estou indo buscar um cliente ali, e realmente estava, pessoas estavam me esperando, o pessoal que morava em Piatã estava me esperando, eram garotas que os pais confiaram em mim, acreditaram em mim, confiança para eu ir buscá-las, e na hora que eu chego lá, o pessoal, é táxi? Eu digo, moço, eu estou ocupado. Ele fala, está recusando corrida. O fiscal pega uma relação de nomes e diz, tem uma ordem aqui para prender o seu carro está preso. Eu chorei em meio a uma multidão de pessoas e tive meu carro apreendido. E, por sinal, falei, eu não tenho condição física, psicológica de conduzir meu carro lá não. Ele falou, então, pô, não tem problema, você vai pagar a taxa do guincho e eu vou guinchar o seu carro para lá. Eu disse, não, eu não vou ter condição de pagar os dias de pátio, perder o dia de carnaval que você ganha 100, 200, 300, 400 reais, então eu vou conduzir o meu carro mesmo sem condições. Então, isso aconteceu comigo. É culpa dos prepostos da Getax? Não, é culpa da administração. É preciso um olhar sensibilizado, a gente precisa solicitar o Ministério Público, precisamos dos órgãos competentes, precisamos, mas, sobretudo,
o processo legislativo, que existem colegas aqui que me falaram, eu não posso deixar de falar isso, que eles saíram daqui, disseram a mim, Douglas, fala lá, pelo amor de Deus, que a locadora, nós estamos com medo, temerosos do que vai acontecer depois daqui, porque eles podem começar a sacrificar algumas coisas da gente, e digo, me perdoe a palavra, mas a responsabilidade de alguém que é empresa sobre o seu maquinário é a responsabilidade objetiva. Você tem que dar um maquinário, ou seja, se você só quer trabalhar com a margem de lucro, é o lucro seco de R$ 2.800 por mês, já é só isso? Você tem que dar condição de trabalho, toda a empresa é responsável pelo seu maquinário, o maquinário é responsabilidade sua, não é responsabilidade minha, você está me dando algo para trabalhar, eu estou pagando por esse trabalho, é locação, você recebe lucro e manutenção que você quer transferir para a gente. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado aí, Douglas. José Val e depois Denilson. Cadê Denilson? José Val e Denilson está aí? Denilson está ali. Ok. Bom dia, Everaldo. Bom dia à bancada. Bom dia ao plenário. Melo, eu quero dizer em público que você é uma pessoa muito agradável. Eu, particularmente, gosto muito de você. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está representando a Getax. Veja bem, o estatuto da Getax reza que o alvará não deve ser vendido. Todos nós, anualmente, somos obrigados a nos comparecermos lá para fazermos a vistoria. Então, todos os alvarás do 001 ao último, que é 6.000 e alguma coisa, têm por obrigação de ir lá. Eu lhe pergunto, realmente existe isso no alvará, no estatuto, que o alvará não se deve ser vendido, e sim explorado pelo taxista, e esse alvará, ele tem que ser de uma maneira assim, não vendida. Veja bem, onde eu quero chegar. Eu rodo em um táxi, onde a pessoa tem 3. O CPF da pessoa, quando é puxado, vê se a pessoa tem carteira assinada ou não. E lá reza que a pessoa não deve ter carteira assinada. Eu lhe pergunto, isso é fácil ou não de descobrir se esse permissionário, ele está trabalhando, tem carteira assinada? Eu gostaria que você respondesse, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia à mesa. Agradecemos a oportunidade pelo convite de estar aqui. Respondendo a pergunta sua, realmente o alvará não pode ser vendido. A atual legislação permite a transferência do alvará. Quando um condutor, quando o permissionário, um permissionário novo, né, toma posse através de transferência do alvará, nós, segundo o regulamento, nós checamos a situação trabalhista dele, através do CNIS. Isso é checado para ver se ele tem vínculo empregatício ou não. Se ele tiver vínculo empregatício, ele não pode tomar posse dessa concessão através da transferência. Então, isso vocês fazem em vista grossa, porque a grande maioria são empregados. Outra coisa, só gostaria de esclarecer que o mecanismo do CNIS é um mecanismo que começou a ser utilizado pela Transalvador há algum tempo atrás, certo? O regulamento de táxi é de 92, não existia o mecanismo do CNIS para investigar a veracidade, a verdade das pessoas que vão a Transalvador solicitar essa transferência. Então, hoje, além dele apresentar como comprovante a carteira de trabalho, onde consta a baixa na carteira, é checado através do CNIS. Então, hoje, não existe possibilidade, inclusive no novo regulamento de táxi, que está para ser assinado pelo prefeito, logo mais, ele já está constando no novo regulamento
a exigência do CNIS. Nós já estamos exigindo sem estar constando no regulamento, justamente para defender isso aí. Eu tenho 16 anos que eu rodo táxi e até hoje eu sou auxiliar. 16. Adelso foi um gerente, quem é mais velho aqui também sabe, foi o pior gerente que nós tivemos, porém foi o melhor para as empresas. Esse Adelso, ele distribuiu vários alvarás para Mandaçaia, Senhor do Bonfim e outras aí. Mas para a gente, ninguém nunca deu nada. E só rapidinho, vereador Augusto. Eu quero dizer então que é preciso que a Getax, Melo, ela se enganje mais para que isso venha dar um basta e nós possamos ter um trabalho digno e assim nós tivermos mais tempo com a nossa família, porque hoje nós passamos muito, mas é muito tempo fora mesmo de nossas casas. Muito obrigado, nosso amigo Joseval. Agora Carlos vai falar agora, depois Denilson, tá ok? Vamos lá, Carlos, seus 3 minutos. Boa tarde, companheiros. Veja bem, ó, ele comentou ali sobre a Getax, que hoje é a antiga, né, é Cotai hoje. Mera, eu vou fazer uma pergunta a você. Você falou que você pesquisa no CNIS, não é verdade? Por que você não pesquisa no PIS, que é mais fácil? Pelo Confins. O PIS você sabe se ele é trabalhador ou não, estou certo ou não? Hein? O PIS consta ou não? Não, se ele é trabalhador ou não? Não, porque o CNIS é um cadastro de contribuição do INSS. O PIS, você tem um PIS hoje e está trabalhando. Se amanhã você estiver desempregado, você continua com o número do PIS. Não, mas ele disse se você CNIS, trabalha ou não. Ele disse se você trabalha ou não. Se você está atualizado ou não, com certeza. Com certeza absoluta. Mas vamos partir para o outro lado. A Cotai é uma instituição falida. Tem 34 agentes, 39, se não me falha a memória, para cobrir Salvador, para os táxis. 10 doentes, 5 encostados, 3 de férias, quando você conta tem 12. Aí quem faz a fiscalização com a gente é a Trans Salvador. Sabe o que a Trans Salvador faz? Eu sou responsável pelo trânsito. Já me disseram, Maio, vou pegar você no trânsito. Aqui eu não pego não, porque você está no lugar da Getax. No trânsito eu pego você. Caneta. Um bocado aí, recebe caneta que não sabe nem de onde veio. Para mim, primeiro você tem que estruturar a Cotai, que hoje é Cotai, não é mais Getax, né? Que é uma instituição falida. Segundo, ele falou no lance da transferência, ele cobra a transferência, mas ele não cobra se o dono que vendeu também era empregado. O dono do alvará, que transferiu para mim, será que ele é empregado também? É. Tem vários funcionários públicos. Isso tem que consertar também. A maioria, uma boa parte, é funcionário público. Que ele é dono do alvará, não tem um só não. Não é um não, eu conheço um que tem 14 carros. Ele tem 14 procurações, ele é o cara mais certo do mundo. Ele é melhor do que advogado. Tem 14 procurações de 14 táxis. É brincadeira, velho? Ele é o cara mais honesto do mundo. Todo mundo é desonesto. Ele é honesto porque ele tem 14 procurações. Imagine, será que a Getax não acha que tem alguma coisa errada? Uma pessoa tem 14 autorizações de alvará, ser responsável 100% por aquele carro? Tem alguma coisa errada, não é? A Getax sabe. Com certeza que sabe. E quanto às locadoras, Nelson me perdoe, nós já tivemos uma discussão na rádio, quando nós tivemos ao vivo, eu, Jairo e ele. A realidade não é essa não, Nelson. A realidade não é essa não. Você tinha que respeitar um pouquinho o ser humano. O ser humano precisa de respeito. Eu te respeito, você me respeita. Você tem que respeitar um auxiliar. Ele não é empregado, ele não é um escravo. Nós saímos da escravidão da cor e estamos na escravidão do dinheiro, do poder. Quem mais tem, mais faz com o pequeno. O pequeno é que sofre. Nós estamos nessa situação. Você precisa ter um pouquinho de humildade, dignidade, respeitar. Eu não te elogiei na rádio, eu disse a você levou um taxista. Ai, não, você explorou ele quase morre lá, Gomes. Todo mundo conhece que roda na rodoviária. Gomes quase morre. Gomes entrava lá sexta-feira na rodoviária, eu disse a você, e saía segunda-feira para te pagar diária. Ficava sexta, sábado e domingo. Tô mentindo, Rasta? Você beneficiou ele não. Você vendeu um carro de 20 por 40. Concluindo, meu amigo Carlos. Rapidinho, eu só vou dizer só essa. Eu, Jairo, Gilberto, estamos dando entrevista.
O senhor foi com a gente? Com certeza. E Gilberto foi para uma rádio ontem dar entrevista e falou do sindicato, que é inoperante, que todo mundo sabe, que a SEASA não faz nada, nem a diretoria, ninguém faz nada, nunca fez nada pela classe. Botou um posto de gasolina ali para ganhar dinheiro, para eles ganharem dinheiro, que arrendaram. E Gilberto foi ameaçado pela diretoria do sindicato. Eu quero saber de você, vereador, nós que estamos aqui, os taxistas auxiliares, a repressão, a represália que nós vamos ter a partir de hoje. Quando sair vamos daqui, tratar do assunto no final eu quero saber o que é a Câmara, o Ministério Público, a Secretaria de Segurança Pública, a própria Getaxi, a Trans Salvador vai fazer com a gente. Porque Nelson está aqui muito lindo, muito maravilhoso, quando a gente sair ele toma o carro. E o cara está desempregado, não tem dinheiro para pagar a conta de luz, a conta de água. Concluindo quero saber aí que como a é que gente vai tratar ficar. disso. Tá ok. Muito bem. O próximo e último orador é o companheiro Denilson. E depois a gente vai aqui para os finalmente. Eu vou fazer um relato aqui das sugestões e o Jairo vai concluir, tá ok? Vamos lá, Denilson. Bom dia, companheiros. Bom dia. Meu nome é Denilson Oliveira, estou presidente da ATMEI. Estava assistindo a televisão em casa, quando eu vi o presidente da associação falando, eu falei, não, eu tenho que me solidarizar também com esse pessoal, que na época há 2 anos atrás, eu tentei ingressar como taxista auxiliar e acabei desistindo pelo sofrimento de vocês. A realidade é essa. Quando eu conheci a realidade do taxista auxiliar, eu corri. Graças a Deus eu não morri de fome e estou vivendo até hoje para a glória do Senhor Jesus. Fiz o curso ali na Liberdade, fui no IAPI, em Gomadeira e São Caetano. Quando eu cheguei na porta das locadoras, eu falei, opa, tô fora. Porque tem pessoas que estão morrendo. Porque tem que chamar a atenção disso. Muitos donos de locadoras, eles visam lucro, realmente. Não tem pena nenhum do taxista auxiliar. A realidade é essa. E outra situação é que vocês saem, tem que orar a Deus para não morrer. Como teve colega aqui que tomou um tiro, quase que perde a vida. E a realidade é essa, sai para trabalhar, se não tiver o dinheiro, faltar R$10 no dia de pagar a diária do táxi, toma logo o carro, vai procurar outra locadora e pronto, fica sem trabalhar. Então o que eu quero abordar junto ao presidente da associação dos taxistas é que a gente venha discutir a questão de realmente a valorização do taxista auxiliar, porque não existe. É discutido anos e anos e anos e nada é feito, nada é tomado atitude para que vocês realmente venham a ser valorizados como ser humano, como pai de família, como aquela pessoa que sai no dia a dia para poder levar o sustento da sua família, que a realidade de pagar faculdade, de pagar escola, ninguém aqui tem. Se tem alguém aí, me fale, porque eu não conheço isso. Tenho vários amigos que são taxistas auxiliar e acompanho o dia a dia deles e sei qual a realidade. Então eu venho como presidente da ATMEI, uma associação dos trabalhadores autônomos, microempreendedores e empresários individuais do Brasil, venham também, que é a realidade do trabalhador autônomo, me unir ao presidente, agradecer também ao vereador Suíca, que eu venho acompanhando o trabalho também. Então eu quero me unir a ele para poder brigar com vocês. E tem que ser avaliada essa questão após essa luta aqui, como é que vai ficar a vida de vocês. Porque muitos donos de locadora sabem que se tomar o carro da sua mão hoje mesmo já tem outro para rodar. Entendeu? Então, o que é que acontece? Tem que ser tomada essa questão aqui. Como é que vai ficar a vida de vocês depois? E discutir uma questão de o auxiliar ele ter um contrato de seguro. Você vai me dar seu carro para trabalhar, agora você vai ter que permanecer seu carro 1 ano, no mínimo na minha mão. Uma garantia de que você vai pagar fiança de R$2.000 hoje, né? R$3.000, é isso. A fiança é R$3.000. Mas você pega o carro hoje para rodar, amanhã ele toma o carro da sua mão e você fica vendo navio. Você faz um cronograma da sua vida para poder você trabalhar, por favor. Trabalhar, mas você não tem a segurança. O permissionário ele tem a segurança. Cadê a segurança do auxiliar? Não existe nenhuma. Tanto a segurança de trabalhar e a segurança também ao trabalhar. Entendeu? Então essa questão aí, valeu. Muito obrigado. Bem, companheiros, vamos aqui então sugerir aqui. Tadeu, atenda aqui, por favor. Nós temos aqui 3 ordens
de questões que foram aqui faladas, certo? A primeira delas, que é o objeto principal aqui da nossa reunião, da nossa sessão especial, que é a primeira, mas não será a última, diz respeito à questão do taxista auxiliar, da necessidade de uma regulamentação do taxista auxiliar, porque não pode continuar existindo esse tipo de relação de emprego ou de trabalho ou comercial, seja lá o que for, mas essa relação do taxista auxiliar com as locadoras ou com os donos dos alvarás não pode continuar dessa forma mais. Então, há que haver uma regulamentação garantindo direitos e garantindo regras claras e possíveis de serem cumpridas. Não se pode ter valores de diárias definidos somente pelo dono do alvará. Aí é fácil. Aí fica muito fácil. O dono do alvará é dono de uma permissão pública, de uma concessão pública. Ele não é dono de um negócio, ele não é dono de um comércio, ele não é dono de um estabelecimento. Ele recebeu uma concessão pública, o poder público passou para ele aquela concessão, e na maioria das vezes, praticamente de graça. De graça. Então aquilo não é um comércio. Em primeiro lugar, não é nem para ele vender por 120, 130 mil na hora que ele quiser, certo? E nem tampouco estabelecer o valor da diária para o taxista auxiliar. Nós não queremos acabar com o permissionário. Não. Tem que haver permissionário, haver taxista auxiliar. Nós vamos tratar aqui de uma terceira ordem de questão, que eu vou falar sobre a questão dos editais. Mas, se você chegar no Ministério Público Federal do Trabalho, no Ministério Público Estadual, no Tribunal de Justiça, perguntar a um juiz, perguntar a alguém que tem um mínimo de bom senso, assim, vem cá, o fato de um cidadão ter uma permissão pública dá a ele o poder de decidir quanto é que ele vai definir, no caso do táxi, a diária. Então, é a partir disso aí que a gente quer discutir essa questão. O Jairo falou aqui de 3 questões importantes, certo? Que justamente uma delas, e que talvez seja a mais urgente, essa questão da diária. Talvez não consiga resolver tudo de uma vez, abraçar o céu com a mão. Mas essa questão da diária, do taxista auxiliar, isso aqui deve ser a questão que a gente vai pegar isso aqui com todo o rigor. Com todo o rigor. Nós temos que cobrar uma responsabilidade sobre essa questão aqui da diária. Além disso, da diária, tem essa questão que ele também falou, que não é menor, que é a questão do reconhecimento. O Jairo falou do reconhecimento. O que é o reconhecimento? Não é somente o reconhecimento diante do sindicato, porque da boca para fora o sindicato reconhece, né? E já está na lei. E se recusar a sindicalização, aí cabe uma ação judicial, coisa dessa natureza. O diretor do sindicato me disse que não há esse tipo de problema. E a gente acredita que não há. E que está, inclusive, está no estatuto, né? Pois é. Então, esse estatuto, não vou dizer para pegar e rasgar, porque seria um desrespeito, mas ele está completamente ilegal. Mas o reconhecimento que o Jairo fala, não é somente isso, que foi tratado aqui pelo deputado, de você ter, na legislação municipal, o reconhecimento do taxista auxiliar. Já que a lei federal trata dessa questão, mas não é suficiente. Remete para o município. Então, estou aqui junto com o vereador Suíca. Nós vamos, inclusive, Suíca, provocar a Comissão de Transporte, que já foi objeto aqui também de comentários, para que a Comissão de Transporte possa tratar dessa questão. Senão, a gente trata.
somos vereador tanto quanto os outros, e a gente pode apresentar um projeto, até com mais vereadores assinando, né, de uma lei de classificação do taxista na cidade de Salvador, e aí dar o reconhecimento aí a essa questão. O Suíca está confirmando aqui que o melhor caminho é esse, a gente já tratar aqui de um projeto de lei dessa natureza. Então, o taxista, essa questão, portanto, do taxista auxiliar. Para isso, a gente tem que buscar apoios. Eu acho que, em primeiro lugar, buscar apoio do conjunto das entidades da categoria. Por mais que tenhamos divergências entre uma entidade e outra, mas o próprio Gilberto já me falou sobre isso, vamos buscar esse sindicato, tem que ficar do nosso lado. No processo, se demonstrar que não é do ramo, entrega, né? Entrega o baba, mas vamos buscar apoio da MT, sindicato e todas as entidades que puder, centrais sindicais, os mandatos dos vereadores. Todo taxista conhece um vereador, buscar apoio de deputado, de todo mundo. Agora, nós vamos ter que bater na porta do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual e do Ministério do Trabalho. O deputado falou aqui, teve que sair, mas já se comprometeu em buscar essa audiência, e a gente aqui também solicitar essa audiência, viu, Jário? E em tudo isso, quem vai estar na frente, quem é? Você e a Atas. Lógico, vai estar na frente. Viu? Foi falado aqui que aí o Jário pode discutir isso melhor com vocês posteriormente, nós estamos aqui para ajudar, essa campanha contra a exploração do taxista auxiliar. Uma campanha, certo? Porque o grande problema é o seguinte, enquanto o problema do taxista auxiliar for um problema dele com o permissionário, a solução fica difícil. Nós temos que transformar esse problema num problema da cidade, num problema do prefeito, no problema que a gente vai ter o apoio da sociedade. Porque muita gente não sabe, pensa que você está ali dirigindo o táxi e você é o dono do táxi, está se fazendo, está tendo tal, aquela coisa toda. Não sabe da situação do trabalho. Então, já essa campanha contra a exploração, eu acho que a Atas fazendo a gente ajuda, certo? Do taxista auxiliar, o vereador Suíca aqui já se dispôs também a ajudar nessa questão. Então, a primeira ordem de questões é essa, do taxista auxiliar que eu estou aqui falando. Nós temos que solicitar uma audiência com o prefeito para tratar do assunto, já que a receptividade do secretário Fábio Mota, pelo menos de informação que nós tivemos, não é das melhores em relação a esse assunto. Certo? Então a gente vai ter que solicitar audiência com o prefeito. É impossível que ele, vendo e ter algum preposto dele assistindo na televisão, com certeza tem, vendo essa Câmara de Vereadores cheia de pais e mães de família, que estão deixando de ganhar o dinheiro agora, num dia de chuva, que todo mundo pega táxi na cidade, para vir aqui discutir a questão. Quero ver se ele não vai ter sensibilidade para receber esses taxistas aqui, para essa audiência, e a gente fazer aí esse debate. Vereador, também. Mas já tem um abaixo-assinado que nós elaboramos, já está correndo a mão deles aí. Já lá o abaixo-assinado. Isso aí você pode ficar tranquilo. A segunda ordem de questão, esse abaixo-assinado está ótimo, então a gente já pode tá na mão entregar. Dele, já estão assinando, okay? Aí já. A segunda questão, segunda ordem de questões, diz respeito ao alvará, que também não é menor. É preciso, são tantas as denúncias. Bem verdade que, às vezes, a denúncia ocorre e não há comprovação, mas a denúncia há evidências, certo? Então, nós temos que fazer o quê? Exigir uma moralização do alvará. Exigir um recadastramento desses alvarás. Certo? Isso aí é para levar para o prefeito também, porque se há gente com um emprego e proprietário do alvará, ou se a gente botando laranja para comprar alvará, aí tem que responder. Então é necessário um recadastramento, e isso tudo a gente acompanhado pelo Ministério Público.
pelo Ministério Público. E pedir a algum órgão de pesquisa, não sei se o próprio DIEESE, algum órgão de pesquisa, vereador Suíca. Já foi feita a pesquisa pelo DIEESE, já solicitamos, já foi feita. Mas eu estou falando, se for nesse sentido, ótimo. Para verificar se não há uma defasagem do número de táxis na cidade. Já foi feito? Há uma defasagem, a gente então. trabalha em sigilo, a gente não quer visibilidade, a gente trabalha sorrateiro. Beleza. Então, com base nessa pesquisa, nós vamos solicitar novos alvarás da prefeitura. Já está em mãos. Né, de concessão de alvará. Com o que nós estamos falando? Transparência, certo? E acompanhamento externo do Ministério Público. E o acompanhamento da ATAS. A ATAS não pode ficar de fora desse Não, negócio, é Ministério Público e as entidades.